dois, três. Action. Falamos. Gravar. Que vou querer saber. Primeiro me quero agradecer. Me que te agradecer. Me que te agradecer por ter feito esse convite. Mas eu simplesmente celebro. Se eu não te reencontrar, eu te celebro por 10 anos de terminar a medicina. É verdade. Mas vai dizer, Thaís, vou estar velha. Dizer, velha é bom. Que tem um filho que já tem 10 anos formada na medicina. Ai não, é verdade. Muitas celebrações. Vou envolver online. Também vou te agradecer. Vos pacientes. Isso aqui é verdade. Isso aqui é a razão do existência, não? Aquilo é verdade. É importante que a perder foco, né? Porque esquecer motivo que pôs a gente a escolher determinado caminho. E no caso é pacientes. Pacientes é que te dá energia, que te dá motivação para continuar a caminhada, que não saber que é difícil, que é fácil. Então, e as pacientes em primeiro lugar. Na verdade é uma lista enorme de agradecimentos, né? Família, amigos. O vídeo terminar com uma homenagem a boa família. A Tilda, a Tilfeito, Vitor. Minhas irmãs. É verdade. Apoio, base. Bom, hoje minha avó tem uma conversa sobre privilégio, né? E minha família, me senti extremamente privilegiada por ter vindo de onde é que me vim, por ter recebido educação, formação, valores que me recebi. Então, apoio, carinho, amor, tudo isso que me recebi da minha família, que, pronto, isso dá-me tração a caminho. Então, sim, muita gratidão para a minha família. Bem de uma estrutura familiar organizada, te dá onde casa. Faz muita diferença. Nunca estou a achar que ele é determinante, porque não estou a achar que cada pessoa é responsável para ser vida e para ser destino. Mas não estou a achar que realmente ter base, ter estrutura, ter alicerce, te ajuda. Ele te ajuda enormemente na qualquer caminho que você queira traçar. Mas também, independentemente disso, mesmo pessoas que têm o privilégio que, por exemplo, eu tive, este conseguir, se estiver bem focadas, com objetivos bem determinados, este conseguir, porque qualquer pessoa te conseguir o que ele quiser no mundo, e que lá é uma visão que me tem, que ninguém quer para ele. Então, a base ajuda, as pessoas que estão ao redor ajudam, a família ajuda, mas a pessoa é quem determina o seu caminho, o seu destino. E que lá é para mim é uma lei universal. Minha dona de minha vida, minha dona de meu destino. Minha dona irresponsável para tudo aquilo que está acontecendo a mim. Independentemente de onde é que me vem, independentemente de minha ascendência, é mim. É mim que te determinar. É mim que te vai escolher. É mim que te determinar e quem que te crê à volta de mim. É mim que te determina a maneira como te vivem a dia a dia. É mim que te determina se me te acordar a dia contente ou chateado. Mas a alarme tocar e me cansado e querer trabalhar. Ou se a alarme tocar e me ok, mais um dia. O que é que me te vem fazer de diferente? O que é que me tem fazer de novo? O que é que te vem dar mais gás? A maneira que me tem sentir quando me vai deitar. Se me tem sentir realizada ou foi mais um dia frustrada. Mais um dia ou menos um dia, né? Tem gente que te conta é mais, tem gente que conta menos. Mas pronto, é mim que te determina aquilo lá. Se eu não vai poder estar na cama, mas é que me está sentindo, me está de espírito. O que é que caminho que me percorrer
durante aquele dia inteiro e que ponte qualquer sentimento que ela trazemos. Então, sim, família é base de tudo e agradeço, eu sou muito privilegiada pela minha, mas então, às vezes as pessoas também usam muito como desculpa. Não é muito justo dizer isso, mas acho que é um aspecto que não tem que refletir também, entender? Porque nunca te conhece a realidade das pessoas, nunca saber, nunca poder dizer, pessoas, tu usas desculpa. Não é isso que me queria dizer. Me queria dizer que se pode fazer, tentar refletir, tentar olhar, tentar pensar maneira que ela pode ajudar, independentemente do que vou viver, do que vou viver, tentar olhar onde eu vou poder trabalhar força para fazer melhor e ser melhor para boa e para pessoas à volta de boa, e para o mundo, e para a sociedade, e para a comunidade, entendeu? Nunca te desvalorizar aquilo é importante. Ser uma mulher nesse processo é maneiro. Ser uma mulher nesse processo é maneiro. É porque, tradicionalmente, uma mulher, na sociedade cabo-verdiana, na cultura cabo-verdiana, ele é formatado, ele é pré-formatado para dar um certo espaço, assim, está a crescer, ele vai para curso, whatever, faz uma formação, ele começa a trabalhar, ele está com cheio. The one! Ele está a casar, ele tem filhos, às vezes ele leva um soco na oi e não está ficando tudo para paninhos quentes. Não quer dizer que seja o grosso, não quer dizer que seja o grosso, mas é que isso, corpo a corpo. Ainda mais mim que escolhi uma profissão que maioritariamente é masculina, né? Tipo, vou-te conhecer muito poucas mulheres neurocirurgiãs. Minha especialidade mesmo era mim e vários homens. Thaís, nunca me senti limitada por ser mulher. Nunca me senti nenhum tipo de limitação por ser uma mulher. Nunca que ela determinar, vou poder fazer aquilo, vou poder fazer aquilo. Sempre fazer aquilo que, pronto, sempre foi ousado. Sempre foi ousada e sempre foi determinada e já dizer que sempre consegui as coisas que quis. E o facto de ser mulher nunca parou. Nunca dizer assim, nunca dizer, Thaís, vou a mulher, vou poder. Não. Quis ser médica, porque nunca está a ser médica, porque a minha mulher não. Estudar, fazer aquilo que eu tenho que fazer para eu ser médica. Não é o género, não é o sexo que vai te impedir de fazer isso. Querer fazer neurocirurgia é um classe, pronto, que vou estar aqui majoritariamente homens. Pronto, nunca queria entrar na conceitos de raça, mas sim, homens brancos. E pronto, mas queria fazer aquilo lá. Tentar fazer aquilo que eu tenho que fazer para ser neurocirurgiã. Se aquilo lá que eu queria fazer, então vai. Então, nunca me senti, deixa-me dizer assim, para trás. Nunca me senti que homens são melhores. Não senti que a sociedade pôr algum barreiro? Preta, cabelo afro? Me estudar no Brasil. No Brasil, foi a primeira vez que me entrei em contato com racismo. Então, na Cabo Verde, acho que nós na Cabo Verde nós é basicamente igual, né? Tudo mestiços, uns mais pretinhos, uns mais clarinhos, uns moreninhos, e nunca senti que por ser preta e de cabelo beige que me era inferior, que me era menos do que qualquer outra pessoa. E aí está, voltamos à parte da base, da parte da educação, da formação e do alicerce. Então, quando me vai para o Brasil, me já vai
com uma boa parte da minha personalidade formada. Então, nunca é inferior, porque a minha é preta africana de cabelo beijo. Nunca é inferior a ninguém que está ali. Em termos de aprendizado, em termos de ensino, me senti realmente que talvez eu já estava mais avançado do que mim, porque o nosso sistema de ensino é diferente. E para entrar na medicina, estou a fazer cursinhos, estou a fazer várias formações que depois te dás um avanço em relação a nós que termina o liceu, te consegui aquele bolso, aí que está bem, consegui aquele vaga, que está bem. Mas acho que o facto de nunca ter me sentido inferior, mas de reconhecer aquela lacuna na formação académica, que lá está a ponto de correr mais, de trabalhar mais, de dizer, não, mim nunca tem aquela base de educação que a gente tem. Então, mim tem que estudar um pouquinho mais, tem que chegar lá. Então, não, nunca. É estranho, acho que toda gente dizia o diferente e mim só te dizer isso, mim nunca me senti inferior, nem por ser negra e nem por ser mulher. Nunca me achar que aqueles lá. Acho que nunca me tive esse pensamento agora, mas hoje me consegui dizer, acho que me está a sentir, mas nunca está a conseguir verbalizá-lo, ter consciência disso, mas hoje me estou a achar que é a maneira como eu posso dizer, as qualidades. Uma mulher negra, uma mulher africana, é daí que vem a força, é daí que vem a minha estímulo, I can do better. E tem aquela coisa que só ter privilégios, nada. Tem que ter consciência Exato. dos privilégios ou superpoderes, mas que te chamam de boa deixa eu dizer, de maneira como poder explicar isso. O facto de, inegavelmente, ter uma base familiar muito boa, se nunca tivesse ele, talvez não estava a tentar encontrar a força e a motivação em outras coisas. Entendeu? É tipo, independentemente do ambiente que te rodeia, tentar encontrar o bom e o positivo é que te motivava a fazer aquilo que eu queria. Só que o que é importante nisso também? É vou saber o que eu vou querer. É importante você saber o que eu vou querer. É importante você andar à deriva na vida. Acordar e pronto, ok, vai para aquele trabalho mais ou menos e vai fazer isso, ou estar naquele relacionamento mais ou menos, só por estar. Não, é importante vou saber o que vou querer na vida, é importante vou ter aquele foco, aquela determinação. Não te acreditar que talvez muitas pessoas que tenham ainda o propósito. Acho que sempre me podia ter aquela consciência do que eu queria, e verbalizar, mas sempre tinha um sentimento de ok, é isso que eu queria. Por exemplo, minha escolha de medicina que foi assim, não querer ser médica, não, foi o que é que eu me gostar, para primária, estudar, para ter opções, né? Vá para liceu, escolhi o que me gosta mais, química. Vá para química, vá para biologia, ciências económicas, o que vou gostar mais? Acho que eu vou gostar mais de biologia. Então, bata ser assim, na hora de escolher o curso, o que eu queria fazer na área de saúde, né? Já me sabia que eu queria química, biologia, alguma coisa mais da área de saúde. Ok, medicina, acho que eu queria ser médica. Sim, também, vamos fazer medicina. Chegou um momento que eu tinha certeza absoluta que eu queria medicina. Lá já me bate seguir em instinto, mas quando eu decidi em querer medicina, é isso que eu queria? Vai, foco. Quando é que eu escolhi neurocirurgia? Foi no curso, não devia estar no segundo ou terceiro ano de curso. Não tinha de fazer vários estágios, né, várias especialidades, e me decidi que eu queria neurocirurgia. Me apaixonava por neurocirurgia. Só que Thaís tem uma coisa que sempre eu tive foco, que é sempre eu decidi que eu queria viver na Cabo Verde. Estudar, independentemente do que é que eu fizesse, voltar para Cabo Verde.
Então, me dizia assim, pô, não queria morar na Cabo Verde, mas neurocirurgia que tem na Cabo Verde. O que é que me está a fazer lá? Não quero fazer neurocirurgia mais. Me desisti. Mas eu decidi que ao longo do curso também decidi que queria alguma coisa cirúrgica, porque eu gosto de procedimentos, onde gostar da parte técnica, onde gostar de juntar a parte clínica, de olhar a paciente, mas a parte mais manual, onde gostar de trabalhos manuais, mão na massa. A ponto de meditar um bocado. Tenho uma tchá que quando me estou a meditar. Então, no dia da minha formatura, ainda bem que não te comemorar os 10 anos da minha formatura, no dia da minha formatura, e é bom nós estar em comunhão com o universo, porque coisas te acontecer assim. Já contava a história. Um dia cedo, no dia de formatura, colação de grau, não tinham reunião com professores antes, para tomar um drink, uma coisa assim. Um dia, me sou de táxi. Táxi paramos, tá bem entrar. Uma pessoa também. Dizia, deve ser algum colega do meu. Nunca estou aí quem é, mas decidi esperar. Nunca estava a fazer medicina, nunca estava a fazer neurocirurgia. Quem queria voltar para Cabo Verde, né? Então, a pessoa vem-te aproximar, a dizer assim, a mulher que era um professor de neurocirurgia, Marcelo Magaldi. Então, eu vou-te falar e tal, Thaís, e agora o que vou-te fazer? Professor, agora vou voltar para Cabo Verde, mas te vai, pronto, fazer todo o processo que é para mim fazer a especialidade. Decidi fazer a cirurgia digestiva, né? Mas cirurgia do aparelho digestivo, mas pronto, não quer saber. Na verdade, minha sonho era fazer neurocirurgia. Ele é neurocirurgião. Minha sonho era fazer neurocirurgia, só que como não queria viver na Cabo Verde, e lá que tem, então não desisti. Que me queria fazer algo onde poder praticar lá. O professor espiava assim, Thaís, doida? Se vou querer fazer neurocirurgia, e Cabo Verde que tem neurocirurgia, é exatamente por isso que eu tenho que fazer neurocirurgia. Foi assim, tipo... Na boa. Man. Ele disse assim, Thaís, o que eu vou-te dizer? Se Cabo Verde que tem neurocirurgia, é exatamente por isso que eu tenho que fazer neurocirurgia. Então lá vem que ele... ok, então é neurocirurgia que eu queria fazer, neurocirurgia que eu tenho que fazer. Então, foi neurocirurgia. Então, tem coisas que é importante. É importante você saber o que eu vou querer. É importante você ter um foco. É importante você ouvir as dicas que te vêm do universo. Então, o ambiente influencia também, mas vou-te selecionar. Os receptores também têm que estar de tudo. Tem que estar em alertas, tem que estar receptivos. Quando é que é esse exercício? Durante muito tempo ele foi bastante inconsciente. Durante muito tempo, modo de dizer, um debate decidir, vou debate, não saber, é difícil de explicar, mas vou debate fazer coisas que fazem sentido. E durante muito tempo ele foi tão inconsciente. Hoje, me é uma pessoa bastante mais consciente e tenta estar realmente em comunhão com o universo, né? O universo, e receber e tentar receber os sinais e interpretar-os de forma a levar vantagem deles. E o facto de conhecer meu caminho, o facto de conhecer minha missão, uma das coisas mais importantes foi ter descoberto minha missão de vida, meu propósito de vida. Aquela coisa lá foi tão importante para mim, porque aquilo lá te guia-me. Antes vou fazer assim, né? Por isso. Antes vou também porque vou te conhecer bom mesmo, vou saber, né? Mas a partir do momento que vou entender o que é bom propósito de vida, vou-te vai viver. E se vou entender o meu propósito de vida, tudo que dá na boa volta te vai ajudar a chegar nele. Tudo. E vou ter que estar alerta, estar em paz e entender o que vou te sentir. Tem que estar presente. Tem que estar consciente e presente. Que lá é. Yeah. E como é que vocês exercitam esse músculo
da presença e da consciência? Olha, a mim, na verdade, o que pôs realmente que foi virada de chave e que pôs-me de virar consciente de muitas coisas foi meu caminho de autoconhecimento. Foi começar a fazer terapia. Foi começar a descobrir mim mesma. E quando eu te descobri mim mesma, que Thaís, quem que é Thaís? Thaís, aquela menininha simpática, Sinta Antônio, não sei o quê, tá? Não é isso, a filha de Hilda, mas bem feito. Nem aquele lá, com aquela descrição, médica, não, que é aquele lá que é conhecer bom mesmo? Que é aquele lá que, sim, conhecer bom mesmo é entender o que eu vou sentir, é entender os sentimentos, entender a emoção, saber cada situação que vou estar. O que é sentimento que aquela coisa te provoca na boa e a maneira que vou te reagir a ele. E para mim foi realmente começar a entender a mim mesma. Nós é humano, nós todos não tem emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, sei lá, euforia. Nós todos não tem emoções que não tem que não te sentir. E quem é bom, quem é mariote, nós todos sentimos, nós é humano. Agora, por que eu vou te sentir assim na determinada situação? E o que te desperta aquele lá na boa? Então, ter feito esse caminho de autoconhecimento, ele já me tirou. Porque me lembra a primeira vez que consegui dizer assim: Thaís, foi raiva que vou sentir. Porque sempre vou sentir raiva, né? Mas não, minha pessoa, que sentir raiva, minha pessoa, minha plena, nunca sentir raiva, minha gentil, uma pessoa. Não, brother, vou sentir raiva sim, vou sentir raiva, vou sentir tristeza, assim, mas vou sentir alegria. E não é uma coisa marioda, né? Só que eu tenho que saber reconhecê-lo e entendê-lo e apaziguar-lo. Por que eu vou te sentir aquele lá? Ok, vou te sentir assim por isso, aquele outro. E agora, se ele tem desequilíbrio, se me sentir só raiva, me acordar em dia, que raiva, me passar um dia inteiro, que raiva, já me vais pior, porque é que me senti raiva tanto assim? Se me acordar, me triste, me passar em dia, a maior parte em dia triste, alguma coisa que te direito. Te entendeu? Não te sentir todas essas emoções, mas não tem que sentir em equilíbrio. Quando em excesso te faltar, não tem que espiar. Então, foi que lá, estava num período de... E é bom que é sinalizador, então eu tenho que saber prestar atenção também. Foi um período, quando eu passei aqueles 2 anos na França, foi muito bom em termos profissionalmente, em termos de profissão, e trabalhar, e pôr mão na massa, e evoluir em termos de... Você bom no que vou-te fazer. Era bom no que vou-te fazer, né? Profissionalmente, só que... lembrar que você é uma profissão, né? Você é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, é um ser, né? Tem várias coisas. Então, você também só no lado profissional. Algo na minha estava direito. Aí está. Você sentir que alguma coisa que está direito. Então, já não estava na parte do excesso da tristeza. Apesar de, profissionalmente, não estava feliz e realizada, na parte pessoal não estava triste, não queria estar na Cabo Verde. Não vai para a França para ficar 1 ano, vou ficar 2 anos. Naquele segundo ano estava miserável. Mas primo, só essa consciência de estar miserável, porque se eu vejo só de miserável, nunca tem nem o discernimento de boa realizar. Não está triste, não está miserável, não precisa de fazer alguma coisa para... Mim não estava triste, mim estava a chorar todo dia na França, não estava a sair do hospital, estava a chorar todo dia. E que lá foi um sinalizador, ainda que tinha tanta consciência de tipo, foi que lá foi um sinalizador. Poxa, nós não queremos estar feliz, né? Não queremos estar. Não está ali, não te ganha dinheiro, não está no top de neurocirurgia mundial, mas nunca está feliz. Então, não, bem, step back, bem pensar o que vou querer é isso. Não querer estar na Cabo Verde. Não querer estar com a minha família, não querer estar com meus amigos, não querer estar na Cabo Verde.
Profissionalmente não te bem espiar, não te bem fazer, não crescer, nem saber quem crescer neurocirurgia, não saber quem quer exercer neurocirurgia, nem saber quem está fazendo onde é que não te ver. Não importa. Cabo Verde. Lá para Cabo Verde. Eu tive um período sabático, de pausa, e para entender realmente o que estava de faltar, o que eu estava de precisar trabalhar, né? E foi naquele período lá que eu decidi começar a terapia e pronto. Então, que foi o início da jornada de descobrir e saber identificar o que vou te sentir e saber a maneira que vou te reagir perante a situação, porque vou ter situações de vida nem sempre são fáceis, não tem várias situações de adversidade na nossa vida, mas é a maneira que nós reagir perante eles que te determina nos dia e nos vida. Então, a minha primeira coisa foi realmente essa jornada de autoconhecimento que eu te recomendo a pessoas fazer, seja da forma que for, que a minha ser terapia, modo a mim fazer terapia, mas vou poder fazer de outra forma. Tem várias formas de descobrir uma pessoa, talvez leitura, autoconhecimento, que os livros de autocura, sei lá, técnicas de meditação, mindfulness, tem um data de coisa que vou poder fazer, mas estou que é importante, vou conhecer, vou conhecer o interior, vou conhecer boas emoções, vou saber de onde é que boas emoções está bem, para entender a maneira que vou te reagir perante situações da vida. Que ela, para mim, trazer muita... Que foi fácil, né? Devia te falar gringa assim, que foi nada fácil, mas valeu muito a pena. Porque hoje eu te consegui valorizar e respeitar aquilo que eu me senti. Então, eu me senti alegre, me respeitar a minha alegria, muito triste, me respeitem a tristeza, me raiva, me respeitem a raiva, e que ela te permitiu-me que permanecer tanto naquele sentimento de estar só raiva. Então não, me senti raiva, me momento, me senti a raiva. Passou, ok. Porque que me senti raiva, não sei o quê, ok, trabalhando, ok, bola para frente. Novo dia, felicidade, alegria e felicidade, quando eu dizer felicidade, que é aquele estado de êxtase, feliz, não sei o quê, me ganhar todo lote, então, feliz. Não, felicidade no sentido de estar em paz, estar de direito e parar e pensar na boa vida e dizer, ok, muito direito, muito feliz, assim que um cristão tem paz. Paz. Ouvi. Até porque o corpo, boa anatomia do nosso corpo, que é feito para longos períodos de stress, de tristeza, de ansiedade, de angústia. O corpo é sujeito a suportar níveis razoáveis, mas vou passar anos ou meses naquela coisa e outras coisas estão acontecendo no meu corpo. Exatamente. E o meu corpo está começando a dar sinais. E que às vezes também nunca te saber ler que sinais que o nosso corpo só te dá em relação a... E daí a importância do autoconhecimento, que é para poder entender toda reação que tem no meu corpo. Por que eu te senti isso? Bom, então já que nunca é só nosso corpo físico, né? Não tem 4 corpos. Não tem nosso corpo físico, não tem nosso corpo mental, não tem nosso corpo emocional e não tem nosso corpo espiritual. Tem 4 corpos. Para nós estar em harmonia com nós mesmos, não tem que estar em equilíbrio com os 4 corpos. Então, não tem que cuidar de nossos 4 corpos. Não tem que cuidar do nosso corpo físico, maneira que não te cuidar do nosso corpo físico, atividade física, diariamente, não é estética, não, é cuidado, é bem-estar, bom corpo, né? Vou-te dizer altos, quando nós estamos a altos níveis de stress, nosso corpo não te produz, ainda nunca tem muitas bases científicas de bem-estar, mas tem vários estudos a acontecer, tem esta chamada neurociência do bem-estar, né? Mas não te produzir hormônios que te levam a bem-estar, que te levam a conforto, que te levam a prazer.
dopamina, não tem serotonina, não tem endorfinas. E a prática de atividade física está a fazer que os hormônios lá ser lançados. Então, quando você fazer atividade física, você tem descargas de hormônios de prazer. Então, aquela é uma prática que me interpreta fazer, que é atividade física diariamente. Você tem o corpo mental, que é um touch que já vem para a parte do autoconhecimento, que é a parte, o corpo emocional, que já vem parte do autoconhecimento e de entender a emoção. Por que eu sinto raiva? Porque constantemente não tem raiva de minha mãe, por exemplo. Por que minha pai está despertando tal sentimento? Ou por que fulano está alinhando jeito e está despertar-me esse sentimento de, sei lá, desconforto. Então, vou-te conseguir descobrir porque vou-te sentir determinada coisa. Porque que minha chefe, fodeu, nunca pode olhar a cara. Vou-te conseguir identificar porque vou-te sentir bons sentimentos. O corpo mental, pois. Poxa, estudos, mano, estudo. Ninguém quer mesmo ter um diploma, uma graduação, um mestrado, um doutoramento, PhD. Ninguém quer mesmo fazer aquela... Mas vou querer fazer uma coisa assim. Estudar. Ser bom no que vou te fazer. Ser o melhor. Não precisa ser o melhor, mas ser bom no que vou te fazer. Maneira que vou te fazer aquilo lá, estudar. Crescer, sei lá, encanador. Ok, vai fazer cursos, fazer direito, fazer certificação, vai, quando vou prestar o serviço, fazer com qualidade. Então, estudar é importante. Ler um livro, estar atualizado. Nem tem tanto assunto tão interessante, tão coisa assim. Não, que ficar só no telemóvel, nem só estou a Reels, nem só estou a TikTok. Não, estudar, trazer uma parte da boa vida, do bom dia, vou direcionar a bom intelecto. Que ele é cuidado. E tem um corpo espiritual, batendo. Poxa, nós é ser espiritualizado. Não tem. Lógica matéria, não tem alma. Thaís, pode acreditar na alma? Primeiro dia que. É coisa que é muito. Ele é muito inconsciente. Mas foi meu primeiro dia que me entrar numa sala de anatomia. Na sala de anatomia, no Brasil, nós temos muita anatomia na cadáveres. Vou entrar na sala de anatomia, vou ter 1, 2, 3, 4, não, data de cadáver lá, sim, que é para estudar neles, né? Que não te respeitas muito, mas vou olhar que é a matéria que está lá. Ele é diferente de mim, ele é diferente do que está ali, vivo, energético. Então, qual que é a diferença entre nós? É o espírito que não está mais lá, é a energia que não está mais lá. Então, assim, Thaís, boa médica, boa cientista, maneira que vou poder estar a te falar, te existe sim, vou ter energia, vou ter vida, quer saber qual é que a pessoa está a dar, me está chamando de alma, me está chamando de Deus, me está chamando do universo, mas ele tem que existir. Então, não tem um corpo espiritual que também merece ser cuidado. Então, minha bem-estar pessoal de passar para cuidar dos 4 corpos com muita preciosidade. Rotinas, minha atividade física, minha leitura, minha estudo, estou sempre tentar estar sempre na frente de minha profissão, tentar fazer atualizações e prestar o melhor serviço como poder na minha área. Constantemente estou vigilante com as emoções e cuidar delas. Minha terapia está sempre em dia. E minha oração, minha meditação, que ela também que já falta nem dia. Então, acordar, minha ginástica na quebra-canela, minha oração, minha meditação. Nunca de mexer no telemóvel antes de tomar café. Então, de fazer tudo minha prática de oração, de treino, de meditação, de apreciar a natureza, de respirar, de estar no momento presente do dia, tomar banho, preparar, tomar café, ok, agora sim, deixa nem a móvel, deixa eu olhar o que está acontecendo no mundo, isso, não sei o quê. E tem muito isso também. A gente acredita muito no
pensamento positivo na atração, né? Que me te atrair, que é o que me estava a falar lá no início, que me é responsável e me é que te determina as circunstâncias que me tive a viver. Então, tenho dificuldade em solucionar o que me estou a em solucionar bastante o que me estou a nunca queria estar desatualizada, nunca queria estar de me saber das notícias, mas nunca te aprofundar e nem nunca te procurar saber de coisas catastróficas ou, entendeu, violentas ou, tipo, não saber o que te acontecer, mas para te entender, para que é que me tens de ganhar dia com isso? Me devia fazer o melhor de mim para me trazer paz e amor para o mundo. E é o que depende de mim que me devia fazer. Tem coisas que dependem de mim. Reclamar. Eu mesmo sou que dificilmente me reclamar de alguma coisa. Me trazer muita aceitação para a minha vida. Bastante aceitação. Para tudo coisa, para tudo. Que é isso o bom e o excelente. Inclusive as coisas más e negativas que acontecem na minha vida, não tem aceitação para isso. Não tem entender que isto acontecer por algum motivo. E me também, e me apanhar aquele motivo e me usar como aprendizado. Quer dizer, ok, isso acontecer por causa disso. Ou me atrair, me acreditar sempre que me atrair, ou é realmente algo que me estava a precisar naquele momento para fazer-me dar next step, para fazer-me tomar consciência de outra coisa. Então, tenho um posicionamento na vida de bastante aceitação. Por isso é que eu tenho que ter cuidado daquilo que eu estou a pedir. Por isso não tenho que ter cuidado daquilo que eu estou a pedir. Yeah. Ele está bem. Ele está bem. E é verdade. E é tudo, credo, bom e melhor. Tudo é bom e responsável para aquilo. Bom é que tu decidi, pronto, boa circunstância de vida, tudo o que eu vou ter. Talvez me ser apedrejada por causa disso. Marido que vou ter, a mulher que vou ter, tudo, trabalho que vou ter, casa que vou ter, carro que vou ter, tudo. Mas para isso não precisa de o pessoal está chamando de visualização. Tenho que visualizar. E eu tenho que só, como eu falei no início da conversa, eu tenho que estar consciente do que é que eu vou querer. Eu tenho que olhar, eu tenho que sentir. Eu tenho mais no detalhe. Acho que lá são algumas técnicas, né, que vou poder usar. Tipo, vou poder usar a visualização como uma técnica para manifestar aquilo que eu vou querer. E acreditas, vou manifestar uma coisa que eu vou querer, vou acreditar nele profundamente, no fundo do coração, vou conseguir. Então, visualização é uma técnica que pronto, estudar bastante manifestação. É uma técnica muito utilizada na manifestação e visualização. Mas tem várias outras técnicas. Mim tem um que me praticar constantemente e depois me de praticar mais a gratidão. Me de praticar muita gratidão. Gratidão para tudo. De estar de lima boa hoje. Obrigada a Deus e de vou ter feito minha chá. Vou fazer um cuscuz tão sábado hoje e obrigada a Deus por esse cuscuz e aceitar e agradecer por tudo o que eu vou ter na vida e saber valorizar e olhar como coisas boas, porque que lá te vai te atrair mais coisas boas e tudo o que te vem para boas, vou-te agradecer para eles, vou-te olhar como algo bom ou algo menos bom, mas com sentido e com necessidade de ter acontecido naquele momento. E este vai-te ver, Hoje, com consciência, não estou a dizer que antes nunca tinha consciência, hoje não tenho consciência, não pode dizer que minha pessoa que absolutamente tudo o que eu queria na minha vida não consigo. Tudo. Fazer medicina, fazer neurocirurgia, fazer mestrado, fazer doutoramento, viver na Cabo Verde, exercer medicina na Cabo Verde, até na parte de relacionamento, extremamente feliz no relacionamento que eu estou. Pronto, família, amigos, tudo. Minha pessoa que antes era inconsciente, hoje é muita consciência e a cada dia mais me saber que aquilo que eu quero conseguir. Então
a parte do professor, tem isso, poxa, vou querer fazer neurocirurgia Cabo Verde que até estava de sofrer na França porque queria estar no topo de neurocirurgia, não sei o quê. Não, tu vais estar onde é que eu me senti feliz. Porque o que é que eu queria fazer, está a fazer onde é que... Não importa. Então, pode dizer meu mestre de manifestação. Em aprendizado, não. Está na brincadeira, mas está bastante... Eu me fluir na vida, me entendendo? Fluir no universo. Aquilo que o universo tem para dar é bom e tem... Uma das que ela tem trazido só coisas boas. Mas sabe, eu vou falar um bocado praticamente eu vou celebrar. Gratidão é vou celebrar tudo. Pequenino, grande. E nós nos educamos para não celebrar. Ora, vai para Paris. Mas até vou chegar na Paris. Teve tantas razões para eu celebrar. Tantas pequenas conquistas. Lá, na verdade, muito já a tecnologia educada para vitimizar, para ser vítima. Nós educamos para algo que te dá certo, culpa é de governo, culpa é de minha chefe, culpa é de aquele taxista que passa na mim, que não sei o quê, culpa é do outro. Culpa é do outro, culpa é daquele cachorro que vem gringo assim, que suja no chão. Não, assumir a responsabilidade da vida. Culpa é daquele relacionamento, aquele moço que tu ficar só te atrair. Obrigada, man. Também não vou crer. Assumir a responsabilidade da vida. Para de ser vítima, Mas ele caiu passo assim, né? Te dizer, hoje com consciência, porque foi um trabalho que foi doloroso, que foi profundo, que foi assim, não exaustivo. Ele foi, mas assim, quis fazer, quis, não, que queria acomodar, queria entender tudo o que te acontecia na vida, e em que queria estar na papel, já te reclamar tudo coisa, não sei o quê, em que te feliz, não. Sei desse papel. Quando te dizia assim, te falei de mim, te falei tudo o que me viver. Sei desse papel de vítima, assumir rédeas de boa vida e ser dona de boa vida. Ser vítima é confortável. É muito cômodo. Tu gentilmente começou por na cabeça, coitadinha, tá isso, vou te sofrer, não tá passando. Caralho, brado. Tem pessoas que estão a competir para se olhar quem que é mais vítima. Quem é que está pior lá? Pessoas te competir, vou-te jogar, vou-te dizer não me tive uma semana inteira doente, dor de cabeça, aquilo de cabelo, que eu nem perguntou ao negócio, ele dizia, moço, já contado de mim, então, semana passada, realmente, me tive, sei lá, tosse, vou ter sempre aquela pior notícia, vou ter sempre aquela pior posição, vou ter sempre pior. Porque é fácil, é favorável, vou-te reclamar, vou-te cômodo lá. Não, se uma pessoa chegar na boa, vou ter dor de cabeça. Como bem dizer que dor de cabeça é pior que de céu, ouvi? Não, é sério. Não, de fato, ele. Bota bem, não, vou. Quero receber. Sim, minha, tem 3 meses. Não. Sem vitimismo, assumir rédeas da vida. Tem um meu amigo que está a gozar de mim, a gozar. Pronto, alguns já acho que as bate entender, que me está a dizer, e assim tinha olhado ele num filme, há muitos anos atrás, que está a dizer, cada um tem amor que ele merecer. Né? Cada um tem amor que ele te merecer. Quando vou te dizer assim, ele pode parecer, é rude, vou dizer uma pessoa que é lá, né? Vou ter amor que vou te merecer. Mas não é no sentido de mereces pouco. Não, vou ter amor que vou te permitir, vou mesmo receber. Vou ter amor que, pronto, vou te merecer. Pronto. É aquela. Então, num relacionamento que não me faz bem, mas está lá. Por quê? Por causa de filhos. Porque, sei lá, dinheiro.
nunca te trabalhar, ele que te sustentamos. Mas não tá lá de sofrer. Por quê? Sei, negar sofrimento na boa vida. Negar sofrimento na boa vida. Vai, há alguma coisa que vou poder fazer que te vai ajudar a sair daquela situação. Então, assumir responsabilidade da vida, para bom e para mal. Assumir responsabilidade da vida e acreditar que quando eu crio uma coisa, ela está bem para bom. Bem ou mal. E vou ter que lidar com isso, né? Exatamente com a responsabilidade. Então, eu, Thaís, prefiro viver com o bem. Eu prefiro ter pensamentos positivos, práticas positivas e tenho resultados positivos, né? Então, feliz, minha pessoa feliz, minha pessoa... Pronto, tinha que dizer feliz porque, né? É minha pessoa em paz. Minha pessoa que... Pronto. Em aceitação. E com... Uma outra coisa, prima, que é tipicamente nós crioulos nunca te assumimos no teu direito. Sempre. Por exemplo, vou trabalhar no Sucupira, eu tenho uma amiga boa que tem um barraco no Sucupira, por exemplo. Moça, credo! O Sucupira nunca tive tão mal na vida, mano. Grande questão, que sabendo de nada. Se queremos bem, se queremos estar bem, não. Acho que é a mesma coisa que não está a dizer, Grinha, assim, que é fácil reclamar. É mais fácil, é mais cômodo, é mais prático, vou pôr culpa na outra coisa. Vou pôr culpa na venda que está fraco. E pronto, o que eu vou poder fazer com isso? Vou poder aumentar as estratégias de marketing, sei lá, vou dizer assim, tipo, vou te entender, há sempre algo que vou poder fazer. Sei lá, mudar de ramo, aumentar... Sei lá, nunca sei. Fazer alguma coisa. Algo pode ser feito. Algo deve ser feito. Algo pode ser feito. Mas, reclamar é cômodo. É aquela. Vitimização é cômodo. E, infelizmente, ele está estagnado também. Boca de poder avançar, né? Boca de poder... aquele trabalho, boca de gostar daquele trabalho. E... Outra coisa, acho que a paixão, né? A paixão. E descobrir a missão, descobrir o propósito, é que ela te dá o gás. Então, boca te vai trabalhar só porque vou ter que trabalhar, vou ter que ter aquele fim de mês. Descobrir aquela paixão, quando você conhece a pessoa e você vê o que é que te dá tesão, o que é que te dá aquela motivação, aquele prazer, que você vai fazer todo dia de boa vida, com alegria, um sorriso na cara, que gás, que genica. Então, não te voltar logo, tudo para trás, autoconhecimento. E descobrir o que é que vou gostar, o que é que vou querer gostar, o que é que te fazer direito, o que é que te fazer direito, e o que é que vou querer fazer, qual que é a boa missão, man? Qual que é o bom sentido, porque é que vou estar ali nessa terra? Vou deixar na piloto automático a vida toda. Piloto automático. Não, é só esperar sexta-feira, quinta-feira, lá na praia, quarta, quinta, sexta, para ter alegria, só porque vou te dar para aquele boteco, para beber cerveja, para fumar aquele cigarro. É aquilo lá que é boa felicidade. Mas se aquilo que é boa felicidade, tudo bem. Vou assumir. Sim. E as consequências também. Sim. Na verdade, nem é isso, e não que é para interpretar Mariada, mas na verdade vou-te procurar prazer nas coisas momentâneas. É aquele raio que vou-te pogrinho assim que te deixa feliz. Vou-te correr alguma coisa. Vou-te ter alguma coisa que vou-te gachar, vou querer. Nunca saber, né? Mas. E nós tudo não tem aquela fase lá, né? Nós tudo tem fase de boca saber o que vou te fazer na vida, e viver, e paródia, semana inteira, não tem, mas o que é que está por trás de todo esse comportamento, né? De aquele prazer. É modo pronto, deixa-me fazer uma analogia que uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, vou querer emagrecer. Vou querer perder peso e você vê que ele tem um caminho, ele tem um processo,
ele tem que ter disciplina, mas, oh boy, já não é aquele hambúrguer, já não é aquele chocolate, mistério, aquele chocolate, aquele momento, aquele prazer momentâneo que está a fazer sentido a longo prazo. A longo prazo, vou querer perder peso, então por que vou de lado como é que... Então, é na vida mais ou menos isso. Vou-te usar, claro que não tem que ter momentos de prazer, momentos de lazer e de relaxamento, mas o que é que vou-te usar para distrair, focar naquilo que vou bem fazer na Terra? Porque eu vou-te ali para... Eu descobri o meu propósito de vida. Descobri o meu propósito de vida e ele te dá direcionamento. E nós todos... Tem uma missão que nós todos temos. Que ele agora, assim, para mim, ele é inegociável, ele é irrevogável. Nós todos temos missão de ser feliz. Nós todos que estamos ali na Terra, mim, tudo gente, nós temos missão de ser feliz. Então, quanto mais feliz mim for, quanto mais feliz bobo for, mais felicidade não te irradiar, mais não te, e me acreditar na energia contagia, né? Boa energia negativa também contagiam. Então, a mim de fazer bastante técnica de proteção pessoal energética, mas então já que a energia positiva contagia ainda mais. Minha energia positiva, minha alegria, ele é muito mais contagiante do que boa energia negativa. Então, nós só temos a missão de ser feliz. Então, e ser feliz é dar boa pessoa amor. Descobrir o que é que realmente fazer feliz. Naqueles 4 corpos que eu te dizia, na boa corpo físico, na boa profissão, na boa carreira, na boa finanças, na boa relacionamento amoroso. Ser feliz, ser whole. E vou-te contagiar pessoas que lá. Vou-te... Pronto. Vou ter medo de falar uma doida. Boca de mim, interrompeu-me. Olha, vou ter não falar, mãe. Lá, vou tentar para todas as coisas. Tá, muito obrigado. Mãe. Yeah. Muito obrigado por hoje. Quer ter mais nada que me falar? Não te ajudo, não. Beijos. Beijos. Tchau, obrigada.